Realmente 7 animais apresentados. Vamos colocar os animais aí na ordem. Vamos lá, gente? Puxa a fila primeira. Vamos lá? Então aqui as 7 éguas. Aproximamos aqui no final as 3 éguas da cabeceira, realmente para comparar uma com a outra. Às vezes os animais estão um pouco mais distantes. Você aparta os animais para observar melhor, e aí as 2 éguas da cabeceira realmente apartadas pela dissociação, pela qualidade da montada, pela distribuição dos apoios. A primeira égua hoje agradando bastante pela distribuição dos apoios, pela estabilidade, pela naturalidade. A segunda se aproximando pelo grau da dissociação. A terceira égua agradando também muito pela sela, já não tendo a qualidade da distribuição dos apoios das 2 à frente, mas com um movimento muito bom. A quarta égua começou muito bem, já não se entregou um pouquinho mais no final do concurso, e as 3 éguas de trás já pecando mais em condição do diagrama de dissociação. A tordilha em relação à baia já levando vantagem na coordenação do movimento. A égua baia da 7ª colocação já subiu um pouco mais, desperdiçou um pouco mais o movimento, atrasou um pouco mais o trabalho da perna, já inverteu mais a base do pescoço. Então a tordilha tem postura melhor, está mais coordenada, está mais estável, a mão um pouquinho mais baixa, a perna está coordenando melhor, estendendo melhor o movimento, está com um estilo de melhor qualidade e está aproveitando um pouco mais a passada, bem como também a animal da 7ª colocação foi o animal que mais pecou em relação à maciez e o cômodo, então valorizando a maciez e o cômodo também da tordilha, por isso a definição. Entre a 5ª e a 6ª, 2 éguas próximas, mas se a gente afinar o olho, a castanha até um pouquinho mais dissociada e mais ampla, ainda mais articulada. A égua tordilha um pouquinho mais limitada nas suas articulações, a castanha já dobrando um pouco mais o joelho, flexionando um pouco mais o trabalho do jarrete, e é mais ampla, é mais elástica, ganha mais terreno em relação ao animal de trás, cobre um pouco mais o rastro em relação ao animal de trás. Então na estabilidade as 2 muito boas, mas pontuando a égua de sela melhor, de maciez melhor, estilo melhor, de mais energia no movimento, dissociação um pouquinho mais dissociada em relação ao animal de trás. Na rédea livre o animal de trás já ficou mais apático, já pecou um pouquinho mais na distribuição dos apoios, onde a castanha manteve, por isso foi a definição. Entre a 4ª e a 5ª égua, crescente se faz na dissociação, animal alazão da 4ª colocação ganhando na dissociação, ganhando na distribuição dos apoios. Todas as 2 poderiam estar um pouquinho mais reunidas, a égua de trás já baixou, espichou um pouquinho mais no final do concurso, e a égua da frente inverteu um pouco mais a base do pescoço no final do concurso, e já brigou também um pouco mais na boca. Então todas as 2 já pecaram um pouquinho mais no adestramento e na regularidade da apresentação. A alazã ficando na frente pela dissociação, pela distribuição dos apoios, pela qualidade do cômodo e pela qualidade da maciez em relação ao animal de trás, que já pecou um pouquinho mais no cômodo e já não tem a distribuição dos apoios e o gesto da égua alazã à frente, por isso a definição. Entre a 3ª e a 4ª, aqui as éguas próximas até na dissociação. Se a gente afinar o olho na dissociação da alazã, ela é até um pouquinho mais dissociada em relação à tordilha da 3ª colocação, mas aqui a gente julga campeonato de marcha, não é campeonato de dissociação. A alazã é dissociada, mas a tordilha tem mais equilíbrio, a tordilha é mais estável. Quando visto por trás, ela é mais equilibrada na garupa, ela é mais estável, corrige o senão da égua de trás, que abre um pouco mais a base do posterior, oscila um pouco mais por trás, oscila mais o eixo corpóreo, oscila mais a região da espádua. Então a tordilha ganha nesses itens todos, ela é mais equilibrada no seu tronco, ela é mais coordenada no seu movimento, ela ainda tem mais sintonia entre posterior e anterior, e quando a gente observa o adestramento, está mais descontraída, terminou a prova mais reunida, terminou a prova com estilo melhor, terminou a prova mais na mão do cavaleiro, a égua de trás já subiu um pouquinho mais, espichou um pouco mais, tendeu a inverter, já não teve a regularidade da apresentação da égua à frente, então também por isso a opção pela égua tordilha em relação à égua alazã. E aqui uma crescente pela dissociação, a égua alazã da 2ª colocação ganhando ligeiramente na dissociação. A tordilha agrada muito pelo movimento, pela estabilidade, pela correção do movimento, mas já não tem a distribuição dos apoios da égua alazã da 2ª colocação. Então aí a gente já tem uma crescente da 3ª até a 1ª égua pela distribuição dos apoios, do gesto de marcha. Então a alazã hoje ganhando nessa distribuição dos apoios, ganhando no trabalho do posterior, é mais potente no trabalho da perna. A gente consegue observar a alazã, o trabalho da perna da alazã, e de repente a gente olha para o trabalho da perna da tordilha. A tordilha deixando um pouquinho mais para trás da massa e já não está recolhendo a perna com a agilidade e sobretudo com a energia da égua alazã, que ela recolhe a perna para dentro da massa. Então 2 éguas que agradam no movimento, mas pontuando a alazã pela dissociação, pela perna, a mão um pouquinho mais solta em relação ao animal de trás. A vantagem da tordilha é um pouquinho na prontidão da boca, visto que a alazã por algumas vezes ela quer sair da mão do cavaleiro, a tordilha já está mais na mão do cavaleiro, então até um ponto a mais pelo adestramento da tordilha,
mas antes do adestramento a gente avalia o gesto, a dissociação, o cômodo e o movimento. Então hoje pontuando esses itens na lasanha sobre a tordilha, por isso foi a definição. E a primeira com a segunda, aí é o que mais agradou na distribuição dos apoios. Se a gente observar ela é ainda mais dissociada que a lasanha e corrige o movimento, a mão um pouquinho mais baixa em relação do animal alazão, terminou um pouco mais reunida, tá com a descontração da boca, da terceira égua, da tordilha, tá fácil de ser conduzida, tá boa na condução, tá fácil de fazer transições. A égua alazã a gente vai alongando, mas quando a gente vai reunir, ela já tende a partir um pouquinho mais a boca, já não tem a descontração e a facilidade da boca da tordilha. Quando a gente observa ainda no equilíbrio do tronco, é mais parada, a perna engaja de melhor qualidade, a mão sai ainda e chega ao solo de melhor qualidade. Então avaliando essas duas éguas, pontuando a égua ainda mais dissociada, ainda mais machada, de gesto mais clássico, de mão mais baixa, perna mais potente e sem sombra de dúvida foi melhor montado do campeonato, por isso foi a definição dessas duas colocações. Parabéns aos apresentadores e proprietários.